Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Lara, Lara Copete, eu sou terapeuta de cura energética e vim aqui falar com vocês hoje sobre arquétipos. Esse vídeo é mais um vídeo sobre experiências pessoais, não é sobre conteúdo. No momento apropriado, eu vou fazer um vídeo falando sobre os arquétipos de uma forma mais esmiuçada, explicando. Inclusive, tem muito material sobre isso aqui no YouTube. Mas no momento apropriado eu vou falar um pouco mais sobre isso com vocês. Só que hoje eu vim falar com vocês sobre a utilização prática dos arquétipos na minha vida. Para quem já conhece, para quem muitas vezes está buscando informações sobre determinados arquétipos, fica aqui minha experiência, o que eu vivi para motivar ou não as pessoas a utilizar também. Eu vou falar primeiramente sobre o arquétipo do cavalo. Há 6 meses atrás, mais ou menos, eu comecei a sentir, eu já venho numa busca há muito tempo de autoconhecimento, né? E utilizando várias ferramentas, o Theta Healing que vem mudando muito a minha vida e junto com isso vai abrindo a percepção sobre outras ferramentas que podem potencializar aquilo que a gente quer viver. Em determinado momento, eu me conectei com os arquétipos, com conteúdos e pessoas que estavam falando sobre isso. E como eu entendi pouco a respeito, eu tomei a decisão de buscar um aconselhamento, fazer uma sessão que me direcionasse a utilizar os arquétipos alinhados com os meus objetivos. Eu estava iniciando uma nova profissão, a profissão de terapeuta, e estava precisando realmente potencializar. Já estava estava claro na minha mente o que eu queria, como que eu ia trabalhar, com o que eu ia trabalhar, já tinham surgido as ferramentas, os cursos, as formações, tudo já estava se desenhando dentro de mim, mas eu queria potencializar isso tudo e fazer acontecer na minha vida. E foi muito interessante porque os dois arquétipos que me foram passados realmente foram muito assertivos na direção dos meus objetivos. O primeiro arquétipo foi o arquétipo do cavalo. Ele é um animal de poder. Eu vou ler aqui para vocês algumas informações que eu anotei bem importantes sobre ele e que realmente me fizeram entender que sim, que eu ia utilizar, porque fazia muito sentido para mim naquele momento. A frase assim que caracteriza a chave do cavalo é eu cavalgo na minha própria vida. Ele é um animal de poder, tem característica de solitude, caminhar livremente só, mas ao mesmo tempo ele tem o poder de se relacionar bem com os outros, de se comunicar, de ter um relacionamento produtivo com as pessoas. Ele tem energia de independência e liberdade. O cavalo tem inúmeras habilidades, entre elas potencialidade, força, inteligência emocional, intelectual e espiritual, autoconfiança. Ele tem um porte de empoderamento que passa uma majestade, passa elegância. Ele tem muita leveza, ao mesmo tempo que ele é forte, né? Que ele tem aquela força, aquela potencialidade. Ele tem leveza e habilidade para saltar obstáculos, inclusive para prever obstáculos antes de que eles estejam lá adiante e de saltar esses obstáculos. Ele tem também o poder de clarividência e conexão com o espiritual. Ele tem liberdade de ser, a liberdade do espírito. Ele tem persistência. Agilidade traz movimento, ativa a sexualidade, a libido, uma vontade de viver, alegria, disposição, um vigor conectado ao corpo físico e ele é desejado pela sua excelência, pelo seu porte, pela sua plena capacidade de realizar. Então, quando eu li tudo isso tinha muito a ver com o que eu queria viver, né? Afinal de contas, eu precisava de tudo isso para iniciar uma nova jornada. Eu vinha de uma outra profissão há muito tempo, vivendo num ramo familiar, e eu queria agora, assim, realmente nessa etapa começar algo novo, algo conectado comigo, com o meu propósito, com o que eu acredito. Não que eu não acreditasse no meu outro ramo, mas era o momento, agora é o momento. E aquele momento estava gritando dentro de mim isso. E eu comecei a utilizar o cavalo. Como que eu comecei a utilizar o cavalo? Eu coloquei ele no plano de fundo do meu celular e coloquei também, eu imprimi, eu
vi uma imagem de cavalo, não pega um cavalo que seja preso, tá? Uma imagem de cavalo preso, que aí não faz muito sentido. Eu peguei uma imagem de cavalo livre, inclusive um que estava tá empinando, sabe? Muito majestoso, poderoso, forte. Uma imagem que eu me conectei muito com aquilo que eu queria vibrar. E coloquei, fiz como uma espécie de um quadrinho, coloquei aqui, tá aqui até hoje, ainda eu utilizo o cavalo. E comecei, não basta colocar, você tem que se conectar com essa energia. Então, quando você observa essas qualidades e você coloca ele, sempre que você olhar para ele, você está se conectando com essa energia, você está ativando isso dentro de você, buscando ativar isso dentro de você. É importante você colocar num lugar em que você vai ter mais acesso. Se você, por exemplo, tem um quarto compartilhado com cônjuge, com outra pessoa, busca algum lugar, ou então deixa só no seu celular, para que aquilo gere influência só sobre você, pois todas as pessoas que ficarem olhando, mesmo que ela não potencialize as qualidades como você vai fazer, pode ser ativado algumas coisas de forma inconsciente, porque está no inconsciente coletivo, né? Os arquétipos moram lá. Então, a gente tem que respeitar a escolha do outro e talvez para ele não seja produtivo se conectar com aquilo naquele momento. Então, você pode simplesmente deixar no seu celular. E como a gente utiliza muito celular, ou no seu computador, né, de plano de fundo também, como a gente utiliza muito isso nos dias de hoje, você vai estar sempre entrando em contato com aquele arquétipo, colocar dentro de um caderno que você abre todos os dias, de uma gaveta que você abre todos os dias, dentro do seu guarda-roupa, enfim, tem várias possibilidades de você fazer isso. Um aspecto interessante de se observar também é que, assim como tudo, existe o lado luz e o lado sombra. Todas as características que eu falei diz respeito ao lado luz, aquilo que a gente quer ativar, e também existe o lado sombra. A sombra do cavalo, que me foi passado e que realmente eu observei, é a insônia. Ele gera muitas vezes dificuldade para dormir, dormir pouco, dormir, e nem sempre você vai estar. Porque às vezes a gente dorme pouco, mas depois você está muito bem disposto. Não, às vezes ele leva você a ter uma insônia, às vezes se você precisa acordar cedo para trabalhar, você vai dormir menos e pode sim gerar um cansaço, mas ao mesmo tempo ele traz muita disposição, força. Então eu entendi para mim, com o tempo foi equilibrando isso para mim. Eu senti sim bem isso no começo principalmente. Mas depois eu fui equilibrando e pra mim eu tentava compensar, por exemplo, finais de semanas ou dia que eu não precisava acordar tão cedo, eu dormia até um pouco mais tarde pra ir equilibrando o meu sono, que é fundamental, né? A gente tá bem descansado pra ativar o nosso melhor. Mas diante de todos os aspectos positivos, eu entendi que eu poderia lidar com aquilo e sim, foi bem tranquilo, eu consegui adequar isso na minha rotina, com o tempo foi melhorando e valeu muito a pena. Eu quero dizer que sim, ele funcionou muito bem para mim. Eu realmente senti muita disposição interna, muita clareza mental, muita facilidade de cavalgar mesmo na minha própria vida e para iniciar esses novos objetivos, para dar os passos necessários, fazer as formações, me conectar com as pessoas certas, utilizar tudo aquilo que me surgisse, que eu também ia na direção daquilo que eu queria, para fazer acontecer. E foi rápido, eu fiz acontecer, eu iniciei uma profissão, eu comecei a atender vários clientes rapidamente, eu criei um perfil no Instagram, inclusive vão lá, gente, @laracupetf. Também aqui no YouTube, tudo isso direcionado aos meus planejamentos e às múltiplas fontes de rendas que eu queria trabalhar nessa área do desenvolvimento pessoal, da alta performance e tudo. Eu senti muito influência do cavalo, sim, em todo esse processo. Então, eu teve um momento agora recentemente que eu ia mudar, só que como eu estou num projeto também de ainda de estruturação de um projeto maior online, eu tomei a decisão de permanecer com esse arquétipo e depois fazer as mudanças. Muitos falam que ele é o arquétipo do gerente, né? Que ele vai estar sempre trabalhando ali para outra pessoa, mas não necessariamente. Para você iniciar uma estruturação, talvez você começar com a águia, que é um arquétipo mais arrojado, né, mais forte, que vai trazer muitas mudanças na sua vida. Talvez o cavalo seja um elemento que te coloca mais os pés no chão, né, te direcionando com mais firmeza e rapidez na direção
sem tantas mudanças bruscas e repentinas na sua vida, quanto talvez a águia poderia trazer, tá? Uma solitude maior do que o cavalo traz. Então, eu recomendo muito o arquétipo do cavalo para quem tem, assim, alguns objetivos que se alinham com as características que eu falei. Realmente ele é sensacional e é um arquétipo que realmente trouxe muita agilidade para mim e que realmente vem assim acrescentando muito em minha vida. Eu vou falar num outro vídeo outro arquétipo que eu usei junto com o cavalo e que também foi excelente para me direcionar na conquista plena desses objetivos que eu estava me alinhando e que estou sim manifestando. Eu espero que esse vídeo possa ter ajudado a vocês. Curta, compartilhe, se inscreva aqui no canal se você sente afinidade com a minha energia e com os conteúdos que eu venho apresentando aqui. Muito obrigada para vocês todos e até o próximo vídeo.